Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Eu estou muito feliz porque esta semana nós chegamos à marca dos 40 mil inscritos. Eu fico feliz porque isso evidencia que o nosso conteúdo tem sido um conteúdo de relevância. Você tem compartilhado, você tem apreciado, tem mostrado para os seus amigos. Isso é muito bom. Isso mostra realmente que estamos no caminho certo, no rumo certo. Como você sabe, aqui no nosso canal, às vezes nós falamos sobre um tema teológico, apresentamos ali um texto bíblico e damos a resposta a esse texto bíblico. Às vezes nós fazemos diferente, às vezes nós respondemos algum assunto polêmico, mas tudo voltado para a área da teologia, para a área da religião, que é o foco aqui do nosso canal Fala Sério Pastor. Hoje será um desses vídeos onde eu vou abordar um tema. Eu não vou citar um texto bíblico específico para fazer análise, mas nós vamos tratar de um assunto importante, tem que ver com a teologia, tem que ver com os dissabores que algumas ideologias têm provocado no meio cristão, no meio conservador, e eu me refiro aqui conservador não no sentido pejorativo, mas aquele que olha para a palavra de Deus com seriedade e não fica tentando reinterpretar a Bíblia, tentando atualizar a Bíblia, dar uma modernizada no texto bíblico. Não é disso que eu estou falando, não. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bem importante. Eu queria que você ficasse com a gente até o final. Amigos, como vocês sabem, aqui no nosso canal, nós não atacamos as pessoas, nós não falamos mal de pessoas, não colocamos em xeque o caráter de alguém simplesmente porque pensa diferente da gente. Mas nós atacamos sim as ideias. Ideias equivocadas, venham de quem vier, elas serão refutadas, elas serão analisadas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Chegou ao meu conhecimento um post de um cantor da nossa igreja que vai fazer uma entrevista com uma senhora por nome Ivone Gebara. E quando eu li o post, o título do post, Teologia Feminista, eu disse, bom, alguma coisa aqui está estranha. E tendo acompanhado nos últimos meses as mídias sociais desse cantor, nós percebemos que há sim um viés ideológico muito forte que permeia os seus pensamentos, que permeiam as suas postagens. E eu fiquei um tanto preocupado com a pessoa que ele convidou para entrevistar, para falar, para expor a sua ideia de teologia, porque é uma pessoa conhecida no meio feminista como uma das maiores expoentes, uma pessoa que tem propagado de fato estas ideias. E eu tive a curiosidade de buscar informações acerca dos pensamentos dessa senhora, o que ela pensa, a maneira como ela se expressa, quais são as ideias que ela transmite, para saber se de fato esta live será proveitosa ou não. A propósito, a live não aconteceu ainda, pastor, então o senhor não está sendo precipitado. Bom, eu confesso a vocês que eu estava com bastante vontade de esperar acontecer a live para depois eu fazer um comentário, fazer uma análise, mas eu percebi que é necessário falar algo antes. Por quê? Porque algumas pessoas estão pensando que é algo vinculado à igreja adventista, certo? Que é uma pessoa que é da igreja, então isso é algo que tem o apoio da igreja. Eu já quero dizer de antemão que não. E eu vou explicar por quê, tá? Talvez você diga assim, pastor, mas você fala em nome da igreja? Bom, eu não posso dizer como pastor da igreja adventista que eu falo em nome da organização, mas posso dizer com certeza que ideologias, teorias que vão contra aquilo que a igreja adventista tem ensinado, não tem o apoio da nossa igreja, tá? Portanto, será uma live pessoal, particular. E como eu falei, eu fiz uma análise, eu fiz uma pesquisa para saber quais são os pensamentos dessa senhora, porque não será um debate, ou seja, vai ter a senhora falando e possivelmente alguém contradizendo a fala dela, discordando. Não, vai ser um diálogo, onde o cantor vai fazer a introdução do tema e ela então vai expor as suas ideias. Não, eu preciso saber quais são as ideias, porque muitos jovens me perguntam, e aí pastor, o que você acha? A gente deve assistir? A gente deve compartilhar? Acompanhe comigo os pensamentos dessa senhora e aí você decide se deve assistir ou não. Bom, nesse site que você está vendo aí, o site UOL, que tem o título aí da matéria Uma Freira Feminista,
E logo abaixo nós encontramos uma espécie de subtítulo, ou quem sabe uma explicação básica de quem ela é. E diz o seguinte: ela defende o casamento gay, o aborto e um papel de liderança para a mulher na Igreja Católica. Por essas e outras foi punida pelo Vaticano. Ela é Ivone Gebara, freira e feminista. Bom, como vocês puderam ver neste pequeno preâmbulo que antecede a matéria, as ideias defendidas por esta mulher não são compartilhadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A propósito, as ideias dela não são aceitas nem pela própria Igreja Católica em sua maioria. Você pôde perceber que ela inclusive foi punida pelo Vaticano por suas ideias. Como esta mulher ganha espaço na página de um jovem cantor adventista? Não sei. Pastor, mas você não fica preocupado em falar sobre isso? É uma pessoa famosa. Olha para mim. Essa é a minha cara de preocupado com o grau de famosidade dele. Eu prego a verdade. Eu ensino aquilo que está na palavra de Deus e aquilo que a Igreja Adventista defende. Por que eu estaria receoso de fazer um vídeo falando sobre o tema? Se ele tem a liberdade para dar voz a uma mulher que não é aceita nem pelo próprio Vaticano, nem pela sua própria igreja, a liderança da sua igreja não compactua com as suas ideias, mas ele quer dar voz, porque eu, como pastor adventista, não poderia ter a mesma liberdade de dizer: não concordo, não compactuo, repudio, e digo, se você puder, não assista? Eu tenho a mesma liberdade. Vamos descer agora um pouquinho na matéria e ver algumas ideias que a senhora Ivone Gebara defende. E aí eu tenho certeza que você vai concordar comigo. De fato, não há contribuições que ela possa dar com estes pensamentos à nossa igreja, aos nossos jovens. Vamos lá. Ela diz assim: na igreja se aprende que os textos são a palavra de Deus. Nós, teólogas feministas, defendemos que sejam vistos como uma produção literária de uma época com abertura à transcendência. Pois é, nós adventistas do sétimo dia acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não acreditamos que ela é uma produção literária que eventualmente contém a palavra de Deus. Não acreditamos nisso. Em um outro site, onde foi feita também uma entrevista com ela, e vai estar também aí no link da descrição, você pode ver aí o título da reportagem, que diz: uma clara opção pelos direitos das mulheres, entrevista com Ivone Gebara. Ela fala muitas coisas nessa reportagem, você pode ler o conteúdo completo, mas entre as coisas que ela falou, eu quero destacar esta daqui. Descendo aí, você pode ver o seguinte, ela diz: meu trabalho é desconstruir isso e também a Bíblia como palavra de Deus. Desconstruir a Bíblia como palavra de Deus, este tem sido o ataque de Satanás nos últimos séculos. Quando ele não conseguiu destruir literalmente a Bíblia, sabe, mandando queimar, tomando das pessoas, valdenses que tiveram que dar a vida para escrever a Bíblia, garotos que sabiam a Bíblia de cor, capítulos, livros inteiros de cor, eles decoravam e transcreviam a Bíblia, depois vendiam, depois davam para as pessoas. Pessoas que deram a vida. Quando Satanás não conseguiu destruir a palavra de Deus assim, então ele começou a dizer que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus, mas ele sempre atacou a Bíblia, sempre. O ódio de Satanás pela palavra de Deus é gigantesco. Continuando, ela diz assim: eu digo, não é a palavra, é uma palavra humana, onde se coloca uma pessoa pela qual lhe é atribuído, dependendo dos textos, uma característica. Algumas vezes Deus é vingador, às vezes é bom, às vezes manda matar profetas. Meus queridos, como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não posso ficar calado. Eu não posso ver os nossos jovens serem desencaminhados, assistindo conteúdos nocivos à sua vida espiritual e eu ficar calado. E aí eu relembro as palavras de Jesus: que comunhão há entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial? Não existe. Não existe. Teologia feminista. Não existe. Essa não é a lente
com a qual nós devemos ir para o texto bíblico. A Bíblia se interpreta, é um pouco aqui, um pouco ali, e sozinha a palavra de Deus ela vai se interpretando, ela vai se traduzindo. Ore ao Espírito Santo pedindo a Ele, Senhor, me dê iluminação para eu compreender a Tua palavra. Não, nós não precisamos de uma teologia feminista, de uma teologia machista, de uma teologia inclusiva, de uma teologia... Não! Precisamos apenas de uma teologia bíblica, que seja cristocêntrica, e eu não estou falando de chave hermenêutica. Cristocentrismo é diferente de chave hermenêutica, tá? Cristo ele é o centro, ele é o assunto das Escrituras. E nós precisamos de uma teologia sólida, baseada na palavra de Deus, e não nas minhas convicções ideológicas. Tá? A pessoa vai lendo estes filósofos, sociólogos, sabe? Vai bebendo destas fontes, e aí depois ele sai por aí defendendo teologia da libertação, teologia inclusiva, teologia feminista, é tanta teologia, menos a bíblica. Nós precisamos de uma teologia bíblica. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos das ideologias para ir ao texto bíblico. Nós precisamos ir ao texto bíblico desprovidos dos nossos pressupostos e deixar que a Bíblia se interprete. É isso. Nesse momento eu gostaria de fazer uma ressalva muitíssimo importante aqui nesse vídeo e eu queria que você prestasse bastante atenção. Vocês viram quais são os pressupostos, as ideias advogadas pela senhora Ivone, com as quais nós não compactuamos, mas eu devo dizer que eu respeito a visão dela. Respeito porque ela estudou sobre isso, não é? Foi a faculdade, quem sabe, que ela fez, o meio onde ela cresceu, ela é uma freira. Então, nós devemos concordar que eu não esperaria, quem sabe, algo diferente de quem estudou a teologia da libertação, de quem está nesse meio. Sabe qual é a minha tristeza? A minha tristeza é com quem tem a cosmovisão adventista. Porque essa senhora ela não possui a nossa cosmovisão. Ela não entende como funciona a igreja adventista. Ela advoga aquilo que ela acredita ser verdade. Ela fala daquilo que ela cresceu, daquilo que aprendendo, daquilo que ela viveu. Ela vivencia isso. Ela crê nisso daí. Por quê? Como eu já falei, pelo contexto, pelos estudos, pela faculdade, enfim. São N fatores que levaram ela a ter estas ideias, essas ideologias, a pregar exatamente aquilo que ela prega. A minha tristeza não é com ela. Eu discordo do que ela fala, eu entendo que o que ela fala não tem um apoio, um respaldo bíblico, discordo frontalmente de algumas ideias que ela apresenta. Devo dizer, entretanto, que ela presta serviços comunitários como toda pessoa da teologia que defende a teologia da libertação. São pessoas extremamente caridosas e eu a parabenizo por isso. Então, assim, eu quero falar de coerência. Ela, pelo menos, é coerente, ela vive aquilo que ela prega. Entende? Ela é uma pessoa que prega algo e ela vive aquilo. Eu não posso dizer o mesmo do cantor. A incoerência é absurda. Por quê? Porque nós, como adventistas do sétimo dia, nós que temos a cosmovisão adventista, não acreditamos no que esta senhora prega. Nós não acreditamos e não aceitamos legalização das drogas. Não acreditamos e não aceitamos o aborto. Nós acreditamos que, biblicamente, o casamento deve ser heteromonogâmico entre um homem e uma mulher. Nós acreditamos nisso. Então, quando vem uma pessoa, não é? Um cantor que conhece a nossa cosmovisão, e um teólogo, ele vai estar acompanhado de um teólogo, né? Mas que conhece a cosmovisão adventista, que sabe quais são os nossos pressupostos, que conhece a Bíblia, sabe o que a gente ensina, e aí convida uma pessoa que vivencia uma outra cosmovisão para influenciar os nossos jovens, para trazer as suas ideologias para uma comunidade grande de pessoas que acompanham as suas redes sociais. Isso me entristece. E o meu repúdio, a minha tristeza, a minha mágoa, não é com a senhora, é com ele, ou com eles. Porque ela é coerente. Eles não.